provas, expiações e karmas não é referente a sofrimento, mas sim a reeducação. É uma maneira que Deus nos apresenta para que nós possamos evoluir, para que nós saímos da estagnação, né, e caminhamos para a frente. Então, esse é o método que ele utiliza para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Não é para o nosso sofrimento e nem é uma punição, né? Então, essa é a minha nova percepção. Eu espero que vocês também mudem a sua percepção sobre esse assunto. Então, primeira coisa para podermos compreender provas e expiação, nós precisamos compreender Deus. Então, aqui eu queria falar apenas desses dois atributos que estão ligados a esse assunto, né? Deus é infinitamente perfeito. Se Deus é perfeito, Deus não comete erro, comete? Se Deus não comete erro, não há injustiça. E se não há injustiça, não existe vítima, não é verdade? Se Deus é perfeito, tudo está dentro da sua perfeição. Então, vamos ver, né? Deus é infinitamente perfeito. É impossível concebermos Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Se fosse imperfeito, haveria alguém que seria perfeito, então não seria Deus, não é verdade? Porque sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que lhe faltasse. Deus é soberanamente justo e bom. Em tudo e em toda parte aparece a bondade e a justiça de Deus, na providência com que, através de leis perfeitas, então, aqui, a prova da justiça de Deus. Deus criou leis para reger a sua criação. Então, não é Deus que condena alguém, não é Deus que julga, não é Deus que está punindo alguém. Toda a criação está sob influência das leis divinas, ou leis naturais. Por isso que Deus é justo e bom. Então, Deus não condena, Deus não pune e Deus não julga ninguém. Através de leis perfeitas, assiste às suas criaturas. Quer dizer, nós estamos sobre a rege, né, dessas leis. Elas que governam toda a sua criação. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. O que é no nosso íntimo, o que é nas coisas minúsculas, é a mesma coisa que é no macro. O que é no micro é o mesmo que é no macro. Quer dizer, uma lei para toda a sua criação. Essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, das leis naturais, eu separei essas que está interligada com o tema de hoje.
Lei do progresso. Lei do progresso. Dentro de cada um de nós, vamos lembrar que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Dentro de cada um de nós, ela está presente, as leis. Ela existe dentro do nosso ser mais íntimo, ela está interligada com o nosso espírito, na nossa consciência. Então, a lei do progresso é uma energia dentro de cada um de nós que nos impulsiona para a frente. Então, todos nós temos essa força interior que nos força a progredir. Força a progredir. Ela é uma energia que nos impulsiona para caminhar. Olha lá. A lei do progresso demonstra a tendência natural de todos os seres para o aprimoramento intelectual e moral. Isso é, evoluir. Então, é uma lei que está dentro de nós, que nos impulsiona para a melhoria, tanto intelectual quanto moral. Porque quando a gente chegar a atingir a plenitude, que é o objetivo de todos, não é chegar na plenitude, não é esse o final da caminhada, chegar na plenitude. Então, o que é plenitude? Quando você conseguiu desenvolver tanto a sua parte intelectual quanto a sua parte moral. Quer dizer, você vai ter conhecimento e vai ter a moral para saber usar esse conhecimento. Então, é isso quando a gente chega na plenitude. Então, e qual que é a maneira de fazer esse aprimoramento intelectual e moral? Através das diversas existências, quer dizer, das reencarnações. Então, cada reencarnação é uma oportunidade para que a gente desenvolva o quê? Nossa parte intelectual e moral. Não é uma programação para você sofrer. Não é esse o objetivo, é? É de você sofrer? Não, qual que é o objetivo? Aprimoramento, evolução, desenvolvimento que intelectual e moral. É isso que Deus deseja para os seus filhos, que eles aprendam, que eles evoluam. O pai deseja que o seu filho sofra? O pai não deseja que o seu filho se dê bem na vida, não é isso? Que seja melhor do que o seu pai, não é isso? O desejo de um pai. Então, o desejo do nosso pai maior é que todos os seus filhos cresçam, evoluam. Então, aí tem a lei de causas e efeitos, que o hindu chama do quê? De karma. Então, o que seria o karma? O karma é a lei de causa e efeito. E qual é essa lei de causa e efeito? É uma expressão da justiça divina que rege a vida moral e espiritual, estabelecendo que toda ação gera uma consequência inevitável. Então, é isso que é a lei de causa e efeito. Você vai plantar, quer dizer, você vai colher
justamente o quê? Exatamente o quê? O que você plantou. Essa é a lei. Se você plantar o bem, o que você vai colher? O bem, não é? Não é essa a lei? Olha lá. Toda ação gera uma consequência inevitável. Seja nesta vida ou em existência futura. O que quer dizer existência futura? Não é que você fez agora, na próxima você vai ter que acertar essa conta. Olha lá, existência futura. Uma hora vai chegar a conta, mas não quer dizer que vai ser na próxima. Porque às vezes na próxima vai ser uma preparação para você ter forças para poder enfrentar a situação que você mesmo plantou para si. Está vendo como o Pai é amoroso e misericordioso? Ele fala que um dia vai chegar a conta, mas quando você tiver condições de passar por essa prova, não é assim? Então, é na hora de quem? Na hora de Deus, não na nossa. Mas, olha lá, toda ação vai gerar uma consequência, boa ou má. Então, o que a Joana de Ângeles fala? Somos herdeiros de si mesmo. O que significa você ser herdeiro de si mesmo? Tudo aquilo que você fez, você vai colher. Não é? É isso. Não é? Então, Deus está te punindo? Existe vítima? Deus é injusto? Quem que causou essa situação que você está passando agora? Nós mesmos, não é lá? Lei de causa e efeito. Então não é Deus. Somos nós mesmos que plantamos e vamos ter que colher. Porém, Deus é um Pai misericordioso. Ele vai auxiliar para que você passe da melhor maneira possível esse aprendizado. Não é assim? Então, olha lá. Lei de justiça, amor e caridade. Considerada a mais importante, resume todas as outras leis, enfatizando a prática da justiça com amor. Olha lá, justiça com amor, que é a justiça divina, não é? E a nossa justiça, ela é correta? Quando a gente acha que tem que fazer justiça perante alguém, está certo? Ou nós queremos nos vingar de alguém, né? Que a justiça é só para Deus, não é verdade? Olha lá, justiça com amor e a caridade, como lei suprema de conduta. Então, a justiça com amor. O amor como base da justiça. O amor é o princípio regulador. Então, todas as ações de Deus é baseada no quê? No amor pela sua criação. Olha lá. O amor é o princípio regulador. Regulador. Então, toda a ação de Deus é baseada nesse sentimento do amor. Porque Deus deseja o quê? Que o filho aprenda. Que ele evolua. Não é o desejo dele que ele sofra. É o desejo que ele aprenda. Mesmo nas expiações mais difíceis, há sempre oportunidade de consolo e auxílio. Deus nos abandona?
Então, sempre ele cria, você vai passar por uma situação, mas o que ele cria? Consolo e auxílio. Sempre vai ter alguém para te ajudar. Você vai ser sempre amparado. Você não está sozinho. Mas o que acontece a maioria das vezes? Nós não enxergamos a providência divina. Porque somos egoístas. Encaramos como um sofrimento e nos revoltamos perante Deus. Não é assim? Agora, se a gente mudar nossa percepção, né, e perceber a ajuda de Deus, que Ele vai sempre pôr uma pessoa naquela situação, para o quê? Te consolar e te trazer auxílio. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estaremos amparados. Por quê? Porque é justiça com amor. Deus concede recursos espirituais e materiais para que ninguém esteja desamparado. Nós nunca estamos sozinhos. Nós que não enxergamos a providência divina. O sofrimento é limitado e temporário, sempre conduzindo ao crescimento e à libertação. Porque quando você compreende o motivo de você estar passando pelaquela situação, né, aí não há mais necessidade, não é verdade? Porque você já compreendeu o porquê. O que acontece? A maioria das vezes nós estamos estagnados, estamos parados. Então Deus manda um lembretinho para a gente, chamado dor, para a gente despertar. Despertar para quê? Refletir sobre a situação. Porque a situação é uma maneira de corrigir as nossas falhas. É isso que Deus deseja, que nós corrigimos o que está equivocado dentro de cada um de nós. Quer dizer, que nós aprendemos com a situação. Eu troquei os slides, mas deu certo, né? Então, olha lá, ó. Determinismo e livre-arbítrio. Eu conversei bastante com a Valéria, né? Então, todos nós estamos ligados a essas duas situações, né? O determinismo e o livre-arbítrio. Então, quanto mais primitivo é o ser na escala da evolução, o determinismo vai ser numa escala maior. E o livre-arbítrio numa escala menor. Quando o ser vai evoluindo, o livre-arbítrio passa a ficar numa escala maior e o determinismo numa escala menor, né? Então vamos dar um exemplo aqui para que vocês possam compreender. Vou fazer uma viagem daqui para Goiânia. Então, faça um planejamento. Eu tenho que acordar a tal hora, tenho que abastecer tantos litros, né? Eu tenho que ir mais ou menos numa tal velocidade para chegar lá no horário programado. Aí eu vou para Goiânia, aí eu vejo que eu tenho tempo, que eu estou adiantado e tomo a decisão de dar uma paradinha em Santa Helena, para ver um conhecido. Quer dizer, as coisas estavam determinadas, mas eu tenho livre-arbítrio
de tomar as decisões, não é? Eu decidi dar uma entradinha lá, não é? Não estava determinada a rota que eu tinha que fazer, mas eu tomei a decisão de entrar em Santa Helena. Quer dizer, o determinismo e o livre-arbítrio caminham junto, né? Mas você tem a liberdade de escolha. Olha lá. No Espiritismo, o livre-arbítrio é a capacidade do espírito de escolher. Então, Deus te deu o poder da escolha. Mas, vocês lembram da lei da causa e efeito? Toda escolha vai ter uma consequência. Não é assim? Mas quem que vai escolher? Quem que tem o livre-arbítrio, o poder da escolha? Somos nós mesmos, não é? Então, através da nossa escolha, nós estamos fazendo uma ação. E essa ação vai ter uma consequência. Mas quem escolheu, fomos nós. Então, não é Deus que está nos punindo, não é? Quem teve o livre-arbítrio de escolher a ação, fomos nós. Então, olha lá. Escolher seus caminhos, sendo responsáveis pelas consequências de sua ação, o que é essencial para a sua evolução moral e espiritual. Então, o ser evoluído, ele tem o livre-arbítrio responsável. Ele tem maior liberdade de escolha, ele tem o maior livre-arbítrio, por quê? Porque a escolha dele é responsável. Ele tem responsabilidade já sobre as escolhas. Olha lá. Cada escolha é um tijolo que pavimentamos nossa estrada. Para onde esta nos conduzirá, né? Vai depender do quê? O seu caminho depende de quem? Das suas escolhas. E quem faz as suas escolhas? Você mesmo, não é? Olha lá, livre-arbítrio. O determinismo espiritual é um conjunto de condições inevitáveis que orientam, olha lá, orientam a jornada do espírito. Orientam, né? É traçado um plano reencarnatório. Mas nesse plano, quem que está na direção? Quem que faz as escolhas? Cada um de nós. Então, livre-arbítrio, né? Os dois estão juntos. Determinismo, quer dizer, o seu plano reencarnatório, determinismo, mas você tem o poder das escolhas. Orientam a jornada do espírito, rumo à perfeição. Então, você está vendo como que é planejado a sua reencarnação? Ela é planejada para quê? Olha lá. Para você ir rumo à sua perfeição. Então, vai ver as suas falhas, o que você precisa corrigir em você, e vai dando oportunidades, vai dando condições, vai te apresentando situações para que você corrija o necessário. Quer dizer, são situações que te levam ao quê? A aprendizado. Mas que coexiste com o livre-arbítrio. Quer dizer, o determinismo e o livre-arbítrio caminham juntos, permitindo escolhas dentro de um roteiro evolutivo. Né? Então está lá o seu roteiro, mas você tem a liberdade de escolha. Pode ser programado um monte de coisa. Chega aqui, você não fez nada daquilo que foi programado, mas quem escolheu? Você, não é? O homem é a síntese das suas próprias experiências. Quer dizer, somos herdeiros de nós mesmos. Autor do seu destino. Por que você é autor do seu destino? Porque o seu destino
é o resultado de suas escolhas. E quem fez as suas escolhas? Você mesmo. Ou seja, há aspectos da vida que são determinados, como o nascimento, a morte e certas provas reencarnatórias. Mas o espírito mantém liberdade para decidir como viver essas experiências. Vamos supor, se você for uma pessoa muito gananciosa, muito orgulhosa, aí você pede para nascer num lugar simples, para aprender a humildade. Quer dizer, foi determinado, é um determinismo. Você vai nascer num lugar simples. Mas tem dois caminhos. Você pode se revoltar com a situação, ou você pode compreender a situação e trabalhar a sua humildade, não é? Então, foi determinado que você vai ter que nascer lá. Mas como você vai fazer as suas escolhas é através do seu livre-arbítrio. Então, reencarnação. Olha lá. Reencarnação não é castigo. Ninguém nasce para sofrer, nem para pagar boleto, né? Código de barra, não é? Não é esse o motivo da nossa reencarnação. Ela não é um processo de punição. Você não está sendo punido. Mas uma oportunidade educativa. Quer dizer, toda reencarnação é uma oportunidade para a gente evoluir. Não é esse o motivo da reencarnação? A nossa evolução? Então é criado todas as maneiras, todos os meios possíveis para que você corrija os seus equívocos, né? Olha lá, reeducação. Então, a sua reencarnação é baseado no quê? Na sua reeducação. O que é melhor para você? Olha lá, justiça do amor. Não é o Pai te amando. Ele vai te dar oportunidades para que você cresça. Não fique estagnado, não fique mais parado. Caminhe para frente. Mude a sua percepção. Invista em você mesmo. Né? É isso que ele quer. Olha lá. Cada existência, mesmo que dolorosa, é planejada para oferecer ao espírito as condições ideais para crescer, evoluir. Então, Deus não planeja que você venha aqui para sofrer. Ele não está te punindo. Ele está te dando oportunidade para que você corrija a si mesmo. Se reeduque. Que você evolua. Então, vamos ver aqui que o Emmanuel nos fala, né? Olha lá. Imperfeições morais. Elas orientam seu caminho de evolução. Quer dizer, através das suas imperfeições que vai ser criado o seu plano reencarnatório. Então, vamos supor, uma pessoa que é orgulhosa. Ela precisa viver na humildade para aprender a humildade, não é assim? Então, uma pessoa que tenha violência dentro dela, o que ela tem que aprender? A paz, não é? A ser manso, não é isso? Não é? Então, se ela agiu de violência com alguém numa outra encarnação, o que ela precisa fazer agora? Ser pacífico com as pessoas. Não é isso? Porque se ela não aprender, aí ela vai ter que repetir, até aprender a lição. Não é? Vocês compreenderam como que é feito?
o planejamento de Deus? Olha lá, reeducação. Então, agora nós chegamos lá, hein? Olha lá, provas e expiação, conceitos. Provas são experiências escolhidas pelo Espírito antes da reencarnação, para testar a sua capacidade de superação e crescimento. Então, você vai lá na salinha reencarnatória e você é orgulhoso. Então, você pede assim, eu quero nascer num lar humilde, para mim aprender a humildade. Então, você pediu, né? É negociado, você está negociando, não é verdade? Ninguém está te impondo. Então, você nasceu na casa humilde. Aí você não aprendeu. Aí repete a prova de novo. Aí você não aprendeu. Aí repete a prova de novo. Aí você não aprendeu de novo. Aí o que é? Aí vem a imposição. Aí você não tem mais a escolha, você tem que vivenciar a situação. Essa é a expiação. A expiação é imposta a você. Você é obrigado a passar aquela situação. Enquanto as provas são uma escolha, você escolheu passar por aquilo lá. Então, expiações são consequências de erros passados. Quer dizer, teve a prova, você não aprendeu. A prova de novo, você não aprendeu, aí você tem que passar pela expiação. Então, Joana de Ângeles. A dor é bênção que corrige. Por que a dor é bênção que corrige? Porque a dor nos leva à reflexão. A dor nos força a meditar o porquê estamos vivenciando aquela situação. Então, ela é uma bênção. Lembra que eu falei para vocês que a dor é um lembrete que alguma coisa está errada? Minha mãe que falava isso, né, Felipe? Dona Virgínia. Então, a dor é uma bênção que corrige. E a aflição é recurso que desperta para os valores reais da existência. Então, às vezes, você está lá estagnado, fazendo sempre a mesma coisa, aí vem a dor, você refletiu, aí você despertou, você acordou para aquela situação e compreendeu, né? Então, olha lá, primeiro vem a reflexão, né? Depois vem o despertar, depois vem o quê? O autoconhecimento. Você não tem que reconhecer que estava errado? Hã? Não tem? Como você vai corrigir alguma coisa que você não conhece? Então, o primeiro passo, o que é? Saber o que está errado, não é? Então, você reconheceu o seu erro. Aí vem o quê? Resignação. Quando você compreende o seu erro, você sabe por que está passando aquela situação. Aí você é o quê? Resignado. Porque você compreende o porquê que você está vivenciando aquela situação. Aí vem o quê? A reforma íntima. O que você vai fazer? Você vai trabalhar o seu íntimo, você vai corrigir aquela imperfeição moral. Né? O que é corrigir? Você vai reeducar. Então, você reconhece, você trabalha o que está errado, né? Reeducação, aí você, aconteceu o quê? Você evoluiu, você deu um passo na frente, não é isso? Então, qual que é o primeiro passo? Reflexão.
toda vez que vivenciamos alguma situação que nos causa desconforto, temos que refletir por que estamos passando por aquilo, né? Então vamos ver a Joana de Ângeles. As provas são recursos iluminativos que favorecem o amadurecimento psicológico e espiritual do ser. Quer dizer, através daquela situação, ela te levou o quê? A ser uma pessoa melhor. Você evoluiu. Não foi? O resultado final é a sua evolução, quer dizer, a sua reeducação. Não é o seu sofrimento, é o seu aprendizado. O Robson sempre fala isso daqui, ó. Os 3 passos, né? Então, passos para regeneração do espírito. Primeiro é o arrependimento. O que é o arrependimento? Você reconheceu que aquilo estava errado lá. Reconhecer. Não é? Enquanto você não reconhece, você não conserta o que você não acha que está errado. As pessoas podem falar, aquele cara é orgulhoso, aquele cara, né? Mas enquanto ele não reconhece, ele não vai trabalhar naquilo, porque ele não enxerga que ele tem aquela imperfeição moral. Então, o primeiro passo é o quê? Reconhecer. Aí, olha lá, vem o quê? A consequência, não é a lei? Hã? Não é a lei de causa e efeito? Hã? Mas, você, como você já reconheceu, é muito mais fácil você passar pela situação, porque você já compreende o porquê você está passando por aquela situação. Aí você repara. O que é reparar? Corrigir. Né? Então vamos ver lá. Reparação é o ato concreto de corrigir o mal causado. Então você fez uma ação, aí vem a consequência, e aí você tem que reparar. Olha lá. Corrigir um mal causado, seja por meio de boas ações, reconciliação ou serviço ao próximo. Então, se você for violento com alguém, o que você tem que ser agora? Você tem que espalhar o quê? A mansuetude, né? Levar a paz. Quer dizer, você está corrigindo um equívoco. Não necessariamente com aquela pessoa que você causou, mas é aquilo que você tem dentro de você que tem que ser corrigido. Se você tem a violência, você tem que começar a plantar a sementinha do oposto, da mansuetude, não é? De ser pacífico. Olha lá. É por meio de boas ações, reconciliação ou serviço ao próximo. É preciso agir no bem para se regenerar. Então, Pedro nos deixou essa passagem aqui. Tende, antes de tudo, ardente caridade, uns para com os outros, porque a caridade combinará, quer dizer, a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Olha lá, serviço ao próximo, fazer o bem. Se você errou, faça o bem agora, né? A oportunidade está sempre presente. Não deixe passar a oportunidade. Aproveite todas as oportunidades para fazer um bem. Por quê lá? Porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados.
Então, essa daqui é a mais importante de todas. Suas escolhas determinam seu caminho. Então, chegou a hora do quê? Pensar antes de agir. Nós agimos 95% no automático. Quer dizer, fazemos sempre a mesma ação. Se ela é equivocada, ela vai se repetir sempre. Então, qual é a nossa luta maior agora? Pensar antes de agir. Então, nós vamos agir ou reagir? Quando a gente reage, é no automático. Então, nós vamos agir, nós vamos pensar, nós vamos escolher o que fazer, porque já temos maturidade espiritual para isso, né? Parar, pensar, se acalmar, né? Não é verdade? E, à medida do possível, fazer as melhores escolhas, porque cada escolha é o tijolinho que você vai pavimentar a sua estrada. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta e eu souber responder, né? Se eu não souber, eu pergunto para a Valéria. Né? A questão lá da expiação, da prova da expiação, a prova ela é escolhida, né, pelo Espírito. E quando ele vem repetidas vezes, como você diz, vem uma, ele perde a oportunidade, erra tudo, segunda, terceira vez, aí depois vem a imposição, que é a expiação. Essa expiação ela será diferente da prova escolhida? É porque na prova, ele pode falar assim, não, ele vê que aquela determinada prova, mas não vou fazer agora, não, vou deixar para mais para frente. Isso, agora a expiação, ele é obrigado a passar. Ser um lar humilde. Ele veio num lar humilde, né, para aprender a ser humilde e continua com aquela natureza agressiva, ignorante, bruta, orgulhosa, ou seja, ele falha, vamos supor, as 3 encarnações que ele veio, aí vem uma imposição. Aí essa imposição ela será de forma mais rígida? Isso, mais rígida. Eu queria entender também, fazer um paralelo aí com a questão, você falou assim, a gente fugiu da minha cabeça. Vamos supor, da pessoa que ela é agressiva, vamos supor, ela é uma pessoa agressiva, muito bruta, mas tem a questão, você falou assim, do amor, ele vai ser corrigido, né? Por exemplo, ele nascerá, se ele for uma pessoa muito agressiva, muito bruta, batia, espancava, ele vai vir com uma oportunidade de prova, ou que seja a de expiação, num lar também agressivo, bruto, como forma de ele vivenciar o que causou, de forma a eles aprender, que eu não sei se aprenderia também, que eu não tenho tanto conhecimento assim, procurar ser passivo naquele ambiente. Então, cada caso é um caso, não tem como a gente falar exatamente, né? Então, vamos supor, estou dando só um exemplo, não estou falando que seria assim, vamos supor que ele é estritamente agressivo. Então, pode ser que Deus coloque ele num lar estritamente amoroso, para que ele possa aprender o que é o amor, né? Então, a gente não sabe como que Deus vai agir, né? Porque, às vezes, ele nunca pôde sentir o que é o amor, né? Às vezes, ele veio de família violenta. Então, a gente não sabe o que levou ele a... Por isso que somente Deus é justo, porque Deus conhece toda a sua história. Então, Ele sabe o que te conduziu a agir daquela maneira, né? Nós não podemos julgar porque nós não sabemos o todo. A gente só enxergou aquela situação, né? Então, às vezes, ele nasce num lar extremamente amoroso para aprender o que é o amor. Mas se ele não aprender o que é o amor nessa oportunidade, porque se lembra que falou que vai ser cobrado em existência futura, né? Então, uma hora vai chegar a conta. Mas, às vezes, ele nasce numa família amorosa, para aprender o que é amor, para ter condições de compreender. Aí, às vezes,
depois ele nasce numa situação que ele vai ter que passar por essa parte da violência, né? A gente não sabe como que vai ser, porque cada caso é um caso, não tem como a gente falar. Por isso que existe espíritos mais evoluídos que fazem essa parte da nossa reencarnação. Porque eles já sabem o que a gente precisa passar, eles já conhecem toda a nossa história. Então, ele já sabe o que tem que ser programado, né? Por isso que existe a prova e a expiação. Que às vezes a pessoa fala, não, agora toda a sua chance já acabou, agora você tem que passar na expiação. Não tem mais a oportunidade, né? Então, não tem como você falar que vai ser assim, né? Mas ele vai ter que um dia corrigir essa parte equivocada. Mas às vezes ele precisa crescer um pouco mais, né? Às vezes ele precisa despertar primeiro para ter condições espirituais e para poder enfrentar uma situação de violência, né? Mas ele vai ter que passar um dia por isso daí, né? Que nem a sócia na fala do Haroldo, né? Que um dia ele está num gatilho e outro dia ele está na frente da arma, não é isso? Então, é isso daí. Um dia você atirou em alguém e outro dia você está lá na frente para levar o tiro, não é isso? Né? Mais alguma pergunta? Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre conto, né? Vocês acho que até já sabem decor, né? De uma senhora que nasceu, ela foi espírita a vida toda, foi uma pessoa muito caridosa, toda a vida só praticou o bem, toda a vida foi um exemplo de cristã, né? Ela vivia em pró do próximo, ela vivia para servir. E aí ela teve fogo selvagem, ficou 30 dias com essa doença terrível do fogo selvagem e morreu. Aí todo mundo ficou triste, porque como uma pessoa iluminada daquela teve que sofrer esse tanto. Aí foram descobrir que a programação é para ela passar 30 anos com fogo selvagem. Mas através das boas escolhas que ela fez, o karma dela foi atenuado, né? Mas ela teve que passar pelaquela situação para limpar, chama expurgo. Quer dizer, você expurgou aquilo que estava impregnado no seu perispírito. Então, todo o karma, ele não zera, né? Vou dar outro exemplo. Você tinha que vir com o braço queimado. Aí você foi uma pessoa boa, só fez o bem, compreendeu, trabalhou o seu íntimo, aí você vai lá, está cozinhando e queima a ponta do dedo. Quer dizer, você passou pela situação de ser queimado, né? Mas o seu karma foi atenuado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, uma pessoa tem que passar, que nem o Felipe estava falando, de uma expiação mecânica, que ele perde o controle do corpo, né? Quer dizer, o espírito dele está lúcido, mas o corpo não responde, não é? Então, é uma lição para que ele possa aprender. Mas Deus, através do seu misericórdia, através do seu amor, o que ele faz? Sempre manda uma alma para acompanhar, né? Vamos supor, a mãe, uma tia, uma avó. Então, sempre tem um auxílio. A pessoa não está sozinha. Isso aí chama missão e prova, né? A pessoa pede essa missão, mas que também é uma prova, né? Quer dizer, está vendo como o amor divino existe? A pessoa vem naquela situação de expiação, mas vem com consolo, vem com amparo,
Não é? Só que nós não enxergamos ainda dessa forma, né? Então é difícil porque a gente está engatinhando ainda. É muito simples, vamos ver agora. Nós estamos no mundo de prova e expiação, não é? Predomínio do mal. O que a gente tem que fazer agora? O que é a coisa mais importante que a gente precisa fazer agora? A reforma íntima. Para ir para onde? Para o mundo de regeneração. Quer dizer, você precisa se reeducar para poder dar um passo para frente. Então, vamos dar um exemplo do sofrimento, que é muito importante. Às vezes você sofreu a vida toda e não modificou. Então, adiantou alguma coisa o sofrimento? A pessoa só reclamou, ela se achava vítima, achava que foi injustiça e passou a vida toda sem compreender o porquê daquela situação. Então, o sofrimento modificou ela. O que vai modificar a pessoa? A reeducação. Ela tem que o quê? Despertar. Não é? Reconhecer não é o primeiro passo? Reconhecer. Você vai reconhecer, aí você tem que enfrentar as consequências e depois você vai corrigir, não é assim? Então, o primeiro passo é reconhecer. Então, deixa eu falar uma coisa muito importante. Para Deus, nós somos todos iguais. Não existe preferido. Apesar que Deus é corintiano, então os corintianos, né? Então, não existe preferido. Deus ama todo mundo igual. Por que Deus ama todos iguais? Porque Deus sabe que todo mundo vai chegar um dia na plenitude. Agora, a caminhada que o Espírito vai fazer é diferente. Tem uns que vão mais rápido, tem uns que ficam lá dando circo, né? Fica ali, perdendo tempo, não é verdade? Mas todos vão chegar na plenitude. Por quê? A lei do progresso. Ela vai te impulsionar para frente. Você vai chegar um dia lá. Mas o tempo que cada um é diferente, né? Aquele que for esperto vai mais rápido, né? Agora os teimosos tem que ficar lá, ó, né? Rodando em círculo. Vocês conseguiram entender, compreender? Tem mais alguma pergunta? Então eu chamo a Valéria para fazer a oração final e muito obrigado pela oportunidade. Amanhã tem estudo mediúnico e quinta-feira tem estudo do Livro dos Espíritos e o Consolador. Você não viu que faz parte? A pessoa tem que desenvolver tanto o intelecto quanto a moral. Porque quando a gente aprende, a nossa percepção de ver o mundo muda. Então, quanto mais você adquirir conhecimento, você vai mudar a sua maneira de enxergar o mundo. E o bom uso do conhecimento chama sabedoria. Então, a gente tem que ser sábio. Muito obrigado.